Boa noite, irmãos, irmãs, paz, todos, todas. Se nós estivéssemos no navio, o navio estaria assim, ó. A maioria está do lado direito ou esquerda, aí depende do jeito de cada um. Mas graças a Deus estamos aqui, amém? Mais uma semana o Senhor nos deu, Deixa eu trocar o microfone, isso aqui está chiando. Mais uma semana o Senhor nos deu, nos protegeu, nos guardou, nos permitiu estar aqui nesta noite. E eu queria ler um texto com os irmãos, lá em Hebreus capítulo número 1, dos versículos de número 1 a 8. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 8. Hebreus 1, de 1 a 8, diz assim, se você está no vídeo também, na TV, mas esse texto ele é muito importante para a gente. Então, inclusive tem até uma canção que nós cantamos desse texto, né? Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesma a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles, porque o qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E quando outra vez introduz o mundo primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: O que os seus anjos faz ventos, e dos seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro da equidade e o cetro do teu reino. Eu já disse, compartilhei com os irmãos no passado, que quando estudei Hebreus no Instituto Bíblico Missionário lá em São Paulo, esse foi um livro muito difícil de eu entender, Hebreus. Foi talvez a pior matéria que eu fiz, não entendia nada, né? Terminei o semestre não entendendo nada ainda. E o livro de Hebreus, ele tem todo um código, todo um ensinamento escrito justamente para os hebreus, para os judeus, cristãos agora. E aqui ele fala que Deus continua falando. Sabe, irmãos e irmãs, Deus fala através da sua palavra. Deus também fala através do seu Espírito Santo. Deus continua falando conosco. Se nós não ouvirmos Deus falar conosco, nós precisamos nos atentar, porque alguma coisa pode estar impedindo eu ouvir. Porque Deus fala. Nosso Deus não é um Deus mudo. Nosso Deus não é uma estátua. Nosso Deus não é uma imagem de escultura. Nosso Deus, ele é vivo, ele é espírito. Ele fala. Mas se eu não ouço, eu preciso refletir: por que eu não ouço o Senhor falar comigo, né? E então o Hebreus ele fala isso. Deus falou muitas vezes pelos profetas. Hoje ele nos fala pelo Filho, através do Senhor Jesus em nossas vidas. Então o Espírito Santo em nós, aquilo que João diz, ele nos ensinará todas as coisas. Ele nos convencerá de todas as coisas. É o Espírito Santo que purifica a igreja. A santidade vem através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Portanto, irmãos e irmãs, fique atento em relação a isso, porque às vezes Deus está querendo falar, mas eu não consigo ouvir. Por quê? Né? E aí você vai pensando sobre isso, orando sobre isso, meditando sobre isso e tratando isso também na sua vida pessoal, no seu relacionamento com Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos ter a palavra de oração. Nós te adoramos, Senhor, nosso Deus, na beleza da tua santidade, porque tu és o Senhor, o único Senhor, o verdadeiro Senhor, o Deus único. E por isso, meu Pai, estamos diante da tua presença, para te exaltar e glorificar, porque só o seu nome é merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Bendito seja o Senhor, hoje e eternamente. Ó Deus, nós ansiamos, Pai, por estar diante do Senhor. Ó Deus, nós não sabemos quando o Senhor virá nos buscar, mas enquanto nós estivermos vivendo nesse mundo, meu Pai,
que a tua graça, bondade e misericórdia esteja sobre nós. Que o Senhor esteja cuidando de nós assim como o Senhor fez até esse momento. Que a tua bondade, a tua bênção, a tua presença, o teu amor esteja sobre o teu povo. Aqueles que te buscam, aqueles que te adoram, aqueles que buscam fazer a tua vontade, aqueles, ó Deus, que estão para te servir, para te adorar, para te bendizer, homens e mulheres que foram comprados com precioso sangue, para prestar um culto de adoração ao Senhor. Nós somos privilegiados, porque o Senhor nos retirou do lamaçal do pecado, da condenação do inferno, e o Senhor nos trouxe a sua gloriosa luz. O Senhor nos trouxe até a tua igreja que não é minha, igreja que não é nossa, mas a igreja que é do Senhor. Estamos aqui nessa noite, Pai, para te adorar. Somos poucos, somos pequenos, somos fracos, frágeis, vulneráveis, mas nós, ó Deus, não olhamos para nós mesmos, nós olhamos para o Senhor e queremos, Pai, entregar o nosso melhor hoje, nesse domingo, para o Senhor. E que o Senhor, meu Deus, receba a nossa adoração, meu Pai. Que o Senhor ouça, Senhor, o nosso cântico, a nossa adoração, as nossas orações, as nossas súplicas, a Tua palavra, o nosso coração. Ouça, Senhor. E ao mesmo tempo, ó Deus, que nós oferecemos ao Senhor adoração, nós também suplicamos ao Senhor a Tua presença aqui. Pai, sem o Senhor nada podemos fazer. E precisamos que o Senhor esteja na Tua casa aqui, Pai. Nesse local que foi dedicado ao Senhor. Esse local que foi entregue para adorarmos o Teu nome. Ó Deus, vem até nós. Ó Deus, fala conosco, Senhor, nesse lugar. Fala, meu Pai, através da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, através das orações. Fala conosco, Senhor, através de tudo quanto será feito aqui. Fala conosco. Não permita, meu Deus, que nós saiamos daqui da mesma forma que nós entramos, mas que haja em nós o ouvir do Teu Espírito em nossas vidas, e que tudo aquilo que é da Tua vontade seja manifestado na vida de cada um de nós, segundo o Teu propósito. Abençoe, Senhor, aqueles que porventura ainda estiverem a caminho, que o Senhor os traga em paz. Fica conosco, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus eu oro agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Vamos colocar de pé para adorarmos o Senhor nosso Deus. Posso ler? Sim. Graça e paz, irmãos. Ih, tá fraquinho o frio, deixa a gente meio assim, né? Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Estamos aqui para prestar um culto ao nosso Deus. Estamos felizes, contentes, porque Ele nos permitiu chegar até aqui. Nos permitiu acordar hoje de manhã, passarmos o dia e estarmos aqui adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Nós vamos estar louvando ao Senhor o que o hino chama Sonda-me. Chama o Senhor para sondar o seu coração, a sua mente. Como que está? O Senhor conhece você melhor do que você mesmo. Então abre o seu coração e fala: Senhor, sonda o meu coração, vem até a minha vida. E para sabermos como que estamos diante do Senhor em nome de Jesus. Cante forte junto conosco. Quebranta o
pode dizer isso nessa noite? Senhor, usa a minha vida. A minha vida é tua, a minha vida pertence ao Senhor. Quebranta o meu coração, tira tudo aquilo que está angustiando o meu coração, em nome de Jesus. Nós vamos estar agora nos cumprimentando, né? Você vai sair do seu lugar, dizer para o seu irmão, para o visitante que está aqui, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Pode colocar a musiquinha lá, ó. Vamos lá, saindo do seu lugar, abraçando. Você mudou? Já mudei e coloquei na internet. Isso, que bom, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que bom que você está aqui. Que bom que você chegou. Vamos continuar louvando ao Senhor. Nós vamos cantar Meu Respirar. Quem é que cuida de nós? O Senhor Jesus. Então tudo que faz parte de mim é o Senhor Deus que cuida. É o Senhor Deus que faz acontecer. Este é o meu respirar, porque Jesus nos dá a vida, amém? Vamos então louvar o Senhor. Cante com o seu coração, com a sua alma, com o seu viver. Este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. Obrigada, Jesus. E este é o meu pão.
Eu vou chamar o pastor, ele vai estar lendo. Pode dar uma sentada e depois a gente canta o cântico para nós ofertar. Vamos ter um momento que nós adorar a Deus através dos nossos dízimos e ofertas. Eu queria ler um texto lá de Gênesis, mesmo antes, né, do estabelecimento da lei, da Levítico, quando fala de um relacionamento de Abraão com Deus, através de Melquisedeque. Melquisedeque também está lá no livro de Hebreus, capítulo número 14 do Gênesis, verso 18. Então, capítulo 14, verso 18 de Gênesis, diz assim o texto: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Dizimar é algo muito difícil, mas é um privilégio. Não porque Deus precisa, porque Ele é o dono de tudo. Ele é o dono da prata, o dono do ouro, Ele é o Senhor do universo. Ele é o rei do universo. Tudo é dele. Tudo é dele. E Ele faz o que Ele quer. E por que então eu vou devolver para Deus, ou entregar para Deus um pouco daquilo que Ele me deu? Porque o texto próprio Deus diz: porque o Senhor, Ele é o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. O ato de dizimar não é uma obrigação. O ato de dizimar é um reconhecimento de quem é Deus para você. Sabe? Nós não fazemos aqui barganha. Eu dou 1 e Deus me dá 1000. Não, isso não é a nossa, não é uma teologia, isso é a teologia da prosperidade. Não é a nossa, não é bíblica. Mas o ato de dizimar é um reconhecimento do que é Deus para você. Se Deus é tudo para você, e se você confia nele, você tem certeza de que o valor que você der, seja de qual for, não vai fazer falta. Aparentemente aos seus olhos humanos, sim. Mas se nós olharmos o poder de Deus e confiarmos no poder de Deus, algo que nós não vemos, mas presenciamos, nós vamos ver que aquilo não vai fazer falta. Porque o Senhor sempre vai fazer prosperar o caminho do justo. Deus vai abençoar. E Deus vai ajudar. Então não importa o valor, o que importa é a condição, é o seu conhecimento. Porque se a gente for olhar, todo dinheiro faz falta, não é isso? Se você achar R$1 na rua, você vai fazer feliz, né? R$1. Se for R$100 então, né? Ontem nós ouvimos lá um testemunho lá do presente que a irmã deu para o marido, né? Foi bênção, né? E aí eu já ganhei tanto da minha esposa, né? Que me deu presente dos namorados. Aí todo mundo já ficou com inveja santa, né? Sobre isso. E aí depois a menina pegou, ela fez assim para mim, né? Eu não entendi na hora, mas depois ela falou: você lembra? Eu falei: vou ficar quieto, né? Mas é isso, é dar para o Senhor, é entregar para o Senhor. E quando você entregar para o Senhor, faça com alegria, com amor, sabe, irmãos? Porque você está adorando o Senhor com isso, você está bendizendo o seu Deus, e você está mostrando Ele que você confia nele. Quando você retém, é porque você não confia, você não acredita, você acha que isso vai fazer falta. É uma maneira de pensar. Se fosse na faculdade, a gente falaria que é uma mudança do mindset. Ou se a gente for bíblico, é a renovação do nosso entendimento, para que experimentemos qual seja a perfeita, agradável e boa vontade de Deus, mudando a nossa forma de pensar. Amém? Então, faça com o seu coração para a glória do Senhor, tudo para a glória dele. Vamos nos pôr de pé. Enquanto vamos estar louvando, você pode estar ofertando aqui no gasofilácio. Temos os envelopes ali, ou você pode fazer o Pix. Aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Fique à vontade. Isso é uma prática da nossa igreja, em nome de Jesus. Vamos estar louvando com o hino Primeira Essência.
minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Te adoro. Te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Jardim particular. Amém. Pastor, ora pelo Pai, te agradecemos pelo privilégio, a oportunidade que o Senhor nos dá de ofertar, de dizimar, de entregar aquilo que o Senhor, parte daquilo que o Senhor nos deu. O Senhor nos dá o trabalho, o Senhor nos dá a capacidade física, o Senhor nos dá a capacidade mental, o Senhor nos permite ter o trabalho, nos dá saúde para trabalhar, porque esse é teu plano. E com isso sustentar a nossa família, honrar os nossos compromissos, pagar as nossas dívidas, obter o alimento diário, graças ao Senhor. E o Senhor não tem deixado nada faltar na tua casa. Eu te louvo, Pai, porque no nosso meio não há pessoas desempregadas, não há pessoas que passam necessidades. Na tua casa aqui nós não temos necessidade de levantar uma cesta básica para ajudar alguém, porque o Senhor tem nos abençoado, cada um de nós, todos nós. Talvez não tenhamos o luxo, mas sempre temos, e o Senhor sempre nos dará aquilo que necessitamos. E eu te louvo por isso, pelo teu cuidado conosco, pelo teu cuidado com cada um de nós, pelas nossas casas, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos. E quando nós temos a oportunidade de entregar ao Senhor um pouco daquilo que o Senhor nos dá, nós fazemos com alegria, reconhecendo que todas as coisas vêm do Senhor, e para o Senhor volta todas as coisas. Ó Deus, nós queremos te honrar e glorificar o teu nome com esse gesto, com essa prática, porque é uma forma que nós temos também de adorar o teu nome, e te exaltar, e de reconhecer no Senhor a tua autoridade e poder, e saber que do Senhor vem todas as coisas. Obrigado, Pai, que o Senhor abençoe cada pessoa, cada irmão e irmã, cada pessoa que pôde e pode entregar ao Senhor um pouco daquilo que tem ganho. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor possa prosperar nos nossos caminhos, segundo a tua vontade, segundo os teus propósitos. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por esses irmãos e por aquilo, e que o Senhor dê sabedoria a nós que administramos os recursos da tua casa, que possamos fazê-lo com sabedoria, com responsabilidade, para que aquilo que é do Senhor seja usado para a glória do Senhor e para a obra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos fazer as nossas comunicações, e antes de nós virmos para a tela, eu gostaria de ler aqui o edital de convocação
A Igreja Batista Pedras Vivas de Holândia, IBPV Holândia, na pessoa do seu presidente, Estevão da Silva Barros, vem por meio desse convocar todos os membros da referida igreja para uma Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no dia 29 de junho de 2025, domingo, em primeira convocação às 9h30 nas dependências da IBPV, onde a igreja se reúne dominicalmente, situada na Rua 6, número 1031A, Jardim Siena, Holândia, São Paulo, para deliberarem sobre os seguintes assuntos: movimentação de rol de membros, doação de 25 cadeiras para a Igreja Batista de Santa Rosa do Viterbo, para ser usadas na Congregação Batista em Cajuru, e diretriz e processo de sucessão pastoral de pastores filiados à Ordem de Pastores Batistas do Brasil. Esses são 3 assuntos que nós vamos trazer na Assembleia para deliberação e possível aprovação da Assembleia. Então, os irmãos sintam-se convocados, domingo, dia 29, para estarmos aqui às 9h30 da manhã, para juntos deliberarmos esses assuntos. Então, os irmãos sintam-se convocados. Amém? Então, vamos lá para os nossos avisos. Terça-feira. Sou eu, pastor. Não é você que está ali? Deixa eu ver. Eu acho que parece mesmo ela. Então, terça-feira, o encontro das mulheres, a conexão feminina não vai acontecer aqui dentro. Vai acontecer lá na casa da Bianca. Então, vai ser lá na vila. Isso, lá na vila. A que horas? 19h30, né? Lá. Vai ser um encontro de mulheres incríveis. Encontro com mulheres incríveis. Isso. Eu sei que todas as mulheres eram incríveis, mas é com mulheres incríveis. Então, quem for é incrível, é isso? É essa a ideia. A mulher que for é uma mulher incrível. Vocês estão vendo? Se você for, você vai ganhar o título. Você vai ser uma mulher incrível. Olha, já viu? Os homens não têm essa coisa não. Né? Vocês olham, a gente fica com dando cotovelo, mas brincando. Irmãs, estejam lá na casa da Bianca, vai ser, imagino eu, e creio que será um tempo abençoado por Deus, amém? Convide outras amigas, vai ser um tempo meio descontraído, mas é uma maneira de evangelização, né? Lá também. Então, vamos lá que dê tudo certo. Obrigado por acolher as irmãs lá, amém? Na quinta-feira, aliás, antes da quinta, só lembrando, quarta-feira, nós temos um ensaio do nosso coral. O nosso coral se reúne às quartas para ensaiar, visando o aniversário da nossa igreja no dia 28 e 29 de junho. Então, graças a Deus, nosso coral já foi estreado no Natal do ano passado, né? No Natal. E agora no aniversário também nós temos então o nosso coral. Glória a Deus, amém, irmãos? Amém. Tem muita igreja que não tem coral. Nós temos um coral. Para a glória de Deus. Eu fico feliz com isso. Quarta-feira, quinta-feira, 19h30, o encontro com Deus. Eu gostei dessas imagens, eu gosto do movimento, né? Tudo que é movimento me fascina. Eu não gosto das coisas paradas. Então, veja, muito legal. Parabéns, irmãs. Parabéns. Glória a Deus. Então, quinta-feira, encontro com Deus. E graças a Deus, Deus tem estado presente. A gente tem encontrado Deus nas quintas aqui. Amém? Quem vem nas quintas, Deus está conosco aqui. Glória a Deus. Não estamos só nós. O Senhor também está aqui. Então, quem vem, encontra com Ele. Essa é a nossa ideia. E domingo, essa quinta, tivemos pouquíssimas pessoas. Mas parece que às vezes, quanto menor as pessoas, mais abençoado é. Né? Porque ali o Senhor nos deu a bênção. E foi um tempo precioso para mim, e eu acho que para a vida de alguns de nós, ou de todos nós que aqui estivemos na quinta-feira. Então, está convidado. Depois nós temos, sábado não temos nada, né? No domingo, explorando a palavra. Os estudos domingo de manhã também têm sido estudos muito preciosos também, baseado em primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Tem sido temas fantásticos. Hoje teve bastante discussões sobre a questão da paz, né? Quem esteve aqui viu. Foi uma bênção para a gente pensar, ponderar, refletir, ponderar. Ter paz com Deus significa ter paz consigo mesmo. Muitos crentes não têm paz consigo mesmo. Ele vive um problema de relacionamento com ele mesmo. Ele tem paz. Mas e a paz de Deus? E a paz com o outro? É possível ter paz com Deus se eu não tenho paz com alguém? Se eu estou em guerra com alguém?
estou de mal com alguém, né? Mas esse estudo vocês fazem no domingo de manhã, se Deus permitir. E domingo à noite, culto de louvor e adoração. Amém? Amém. Nessa semana, eu, junto com outros, já venho lá já, tá? Eu e com outros pastores estaremos viajando quinta-feira de manhã. Nós estaremos indo para o Hagai. Hagai é um instituto de treinamento evangélico lá em Campinas. E nós estaremos entrando na quinta-feira na hora do almoço e vamos sair de lá domingo com 3h30 da tarde. Então nós vamos estar em treinamento quinta tarde, quinta noite, sexta de manhã, sexta tarde, sexta noite, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã. Nossa, né? Serão dias intensos lá. A igreja está nos enviando lá para passarmos um tempo lá e aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus com outros pastores que estarão lá. Vai ser um tempo precioso, porque primeiro que eu vou viajar com os pastores daqui, então vamos ter um tempo bastante juntos, na ida e na volta. E segundo, estou louco para rever meus pastores amigos que vão estar lá também, que não são daqui, né? Pastores da região de Campinas, onde nós trabalhamos pelo ministério. Muitos pastores amigos nossos estarão lá no Hagai. Então, revê-los, estar junto com eles, vai ser uma bênção para mim, particularmente também. Olhem pela nossa ida, pela nossa volta. Orem também pela viagem da irmã Nina. A irmã Nina estará indo no retiro de mulheres e pastores, né, lá em Rio Preto. Né? Mulher de pastor sofre igual pastor, às vezes sofre mais. Né? Principalmente quando o pastor muda muito de igreja para igreja e pega as mesmas mensagens que ele pregava na igreja. Então, cada vez que vai na igreja, pega as mesmas mensagens. E a esposa fala: nossa, essa mensagem de novo? Não é o nosso caso. Às vezes fala assim: nossa, mensagem de novo? Essa mensagem de novo? E a esposa do pastor aquela: nossa, você fez isso, fez aquilo, você fez isso errado. Então, mulher do pastor sofre porque pega o nosso pé. Mas glória a Deus, porque os pastores têm que ser casados, né? Justamente para isso, né? Para nos ajudar. O que mais nós temos, Laura? O convite dia 16, convite para o dia 28 e 29. A nossa igreja vai comemorando 16 anos de organização. Amém? Amém. Pastor Leonardo, da Igreja Batista Manancial, estará aqui trazendo a palavra no sábado e no domingo, né? Um jovem pastor, e acreditamos que Deus vai usá-lo para ser uma bênção em nossas vidas aqui. Amém? Orem pelo culto, dia 28, orem pelas atividades que nós teremos naqueles dias. E também temos no dia 29, além da Assembleia, então nós teremos a Assembleia aqui às 9h30. Terminando a Assembleia, nós vamos sair daqui, nós vamos até um determinado local. Lá nesse local nós vamos realizar batismo, amém? Amém. Uma igreja cresce quando realiza batismo. Então vamos lá batizar os irmãos, 2 irmãos por imersão, lá domingo, dia 29. Então vamos lá juntos, são 2 irmãos que se tornarão membros desta igreja no dia 29, junto com mais 8 irmãos que serão recebidos por aclamação, e já estão sendo preparados aí mais outros irmãos que virão para serem membros dessa casa, que é da nossa congregação em Morraguda. Amém? Amém. Então, é isso que nós estamos trabalhando, vai ter o batismo. Então, eu espero que não esteja tão frio, né, mano? Mas se tiver, glória a Deus, a gente pula na água do mesmo jeito, né? Só que ao invés de entrar, é mais fácil pular, porque a gente já sente o frio de uma vez, né, e já passa. Amém? Faz a luz. E depois do batismo, lá, nós vamos ter o nosso junta-panela. Certo? Junta-panela. Então, desde já, você economiza para comprar aquele bife, certo? Colchão duro não pode, nem músculo, nem osso buco, tá? Para fazer churrasco. Então tem que ser alguma coisa que dê para assar, amém? Amém. Que dê para assar, né? Então, não vai levar colchão duro, porque não dá para assar, né? Mas leva a sua carne, a sua cota, o seu refrigerante, o seu suco e mais um acompanhamento, né? Vamos colocar no grupo. Vai colocar no grupo, mas leve para a gente depois do batismo almoçarmos juntos, amém? Amém. Amém? E nós também, depois da ceia, vamos tirar aquela foto atualizada
atualizada para a gente colocar nas nossas mídias sociais, né? Amém, irmãos? Amém. Então esse é dia 29. Também, no mês que vem, no seu mês de julho, nós teremos também. Volta lá, vamos falar sobre isso então. Aí. Que lindo! Vocês gostaram? Gostaram? Amém. Não vou contar tudo o que aconteceu para chegar até ali. Vou pular. Já pensou a gente ter um lugar desse, nosso? Lindo. A gente precisa orar para ter um lugar assim. Nossa, a gente pode furar a parede, colocar a caixa pendurada, pintar do jeito que a gente quer, né? Fazer as coisas do jeito que a gente quer. Prédio alugado, então a gente zera pelo prédio dos outros, gastamos R$2.700 de aluguel por mês aqui. Então, orem. Vocês não estão orando por termos um lugar? Irmãos, levanta a mão, quem está orando por isso? Amém. Vamos começar a jejuar também, né? Ficar um mês sem comer? Não, muito tempo. Mas vamos começar a pensar sobre isso e doar também. Se você tem condições, né? Irmãos, vamos doar lá, tem a nossa chave Pix, bpvolandiaoficial@gmail.com, que é uma conta aberta apenas e tão somente para receber doações para o nosso futuro tempo, né? Espaço. Se Deus vai nos dar um terreno, amém. Se Deus vai nos dar uma construção já pronta, amém também. Aquilo que Deus preparar, a gente quer que Deus nos dê, certo? Porque sem Deus nada podemos fazer. Então precisamos que o Senhor Deus nos abençoe para termos um lugar assim, né? Ficou bonito lá, né? Glória a Deus. Isso aí foi o Iago que fez, né? Fez isso, ficou atento, né? Glória a Deus por isso. Então, orem por isso. Mais alguma coisa? Momento missionário. Então, antes do momento missionário, já aproveitando, no dia 4 de julho, nós teremos o culto de inauguração da capela de São Joaquim da Barra, né? Então, finalmente, a Igreja Batista de São Joaquim da Barra, a nossa igreja irmã, está entregando a capela que foi construída pelos americanos, que foi doada, né? Foi doada. Se nós comprarmos um terreno e nós fazemos uma construção básica e não um templo, a gente tem condições de ganhar a capela. Então ela é doada. Doada é o quê? Eles vêm e compram o material e constroem e entregam pronta. Glória a Deus por isso, amém? Isso é trabalho cooperativo, né? Então, dia 4 e no dia 5, nós temos um curso lá. No dia 26, nós estaremos recebendo aqui o Alvoroço Missionário. Glória a Deus. O Alvoroço Missionário é um trabalho da Jubanop, que é da Juventude Batista do Noroeste Paulista. Então, a Jubanop vai estar dividindo os jovens das nossas igrejas irmãs em 3 locais: Cajuru, onde nós pretendemos doar 25 cadeiras; Pradópolis, aqui do lado, aqui perto de Cândia, e Orlândia. Então a nossa igreja entrou no grupo. Então nós vamos ter a bênção de receber de 25 jovens para cima. Amém? Amém. No sábado, dia 26 de julho, para realizarmos evangelismo. Mas o evangelismo não é só eles, é nós com eles. Nós com, os irmãos, repete comigo, nós com eles. Nós com eles, não eles, mas nós com eles. E Morro Agudo também já convoquei lá, o pastor, falei com o pastor, vocês estão convocados a estarem junto conosco. Então, Morro Agudo, nós e eles, para nós fazermos uma evangelização na nossa cidade, amém? Amém. E na próxima vez nós vamos fazer lá em Morro Agudo, se Deus permitir, na nossa congregação de lá, amém? Amém. Então, dia 26 de julho, anote aí na sua agenda. Momento missionário. Na semana passada, isso, agora tem muito latinha, né? Depois do JP da semana passada, foi show, né?
bater, foi, né? Nós temos o nosso momento missionário e nós vamos fazer a mesma dinâmica da semana passada, onde nós vamos escolher de 1 a 8 menos, qual que foi da semana passada? O 5, é universitário. Então os irmãos escolham, esses são os missionários, a notação de igreja número 1, cidade sem igreja número 2, capelania prisional 3, capelania hospitalar 4, pulo 5, hispanos é o 6, ministérios conveniados o 7 e ministérios associados o 8. Você falou qual? Hospitalar. Vamos ver, hospitalar. Então esses são os irmãos, pastores e famílias que trabalham com o hospitalar. Volta um pouquinho lá. Aqui nós temos 3 pessoas, ó. A irmã Sônia, o Moisés e a Laide. Essas 3 pessoas são missionários da Convenção Batista do Estado de São Paulo, que exercem trabalho de capelania hospitalar. Ele é missionário? Tá. Então são os 2. Então, desculpa. Então é a Sônia e o Moisés, isso? Vamos ver a Sônia? A missionária Sônia. Então está aí a missionária Sônia e nós vamos ler um pouquinho do que ela faz aí. Então ela falou do acampamento de missões, que é o AMI, acampamento missionário de missões estaduais, que é feito lá em Sumaré. Um dia esperamos o promotor ou promotora de missões que vai até lá participar. Promoção de missões em maio, junho e julho nas igrejas batistas de Riva, Vila Antonieta, Pipe Santos, Guaíra, Caçapava e outros. Palestra, estudos com grupo de mulheres, visitas leito a leito com equipe nas segundas e quintas, coral de voluntários cantando quinzenalmente no hospital, atendimento online e presencial para as pessoas em igrejas social, acompanhando famílias, casais, crianças, adolescentes, jovens nas diversas demandas, que são depressão, ela é psicóloga também, depressão, ansiedade, transtorno, conflito familiares, traumas e comportamentos agressivos e automutilação, bem como pensamentos suicidas, visitas a abrigos e também trabalho voluntário no Instituto CCA com crianças e pais, cuidando da saúde mental e proporcionando atendimentos psicológicos e oportunidade de evangelismo, também colaborando com o Ministério de Bonequeiras Missionárias, prevenção de abuso infantil. Esse trabalho da Bonequeiras, não sei se vocês já viram ou não ele, que é um trabalho onde os missionários levam uma criança, junto com crianças, e ensinam para crianças o que é abuso, de uma forma na linguagem da criança. Olha, se um adulto tocar em tal parte, avisa papai e mamãe, para a criança poder se defender, né, de um abuso infantil. Então as nossas crianças, elas têm que ser ensinadas por vocês pais, mas se vocês não ensinam, alguém tem que ensinar a elas, porque muitas vezes eu conheci muita gente dentro da igreja que foi abusada quando criança dentro da igreja, foi abusada, muitas vezes pelos parentes, tio, pai, pessoas, e ela não sabia. Isso ficou um trauma. E depois a pessoa já adulta, que aquilo começou a incomodar, a florescer, por causa de abusos sofridos quando criança, né? Cuidado com isso. Pais, protejam seus filhos, amém? Protejam seus filhos, ensine-os. Depois vamos subir mais, por favor. Ali já subiu, né? Já subiu. Então, os novos vocacionados, voluntários para ampliar a equipe, pelas crianças e famílias em liderança das nossas igrejas, famílias de oração, voluntários. Hoje eles têm 23 voluntários. Amém. Saúde física, mental, espiritual, famílias e ministérios. Pelos programas no final do ano, ricas bênçãos, pela força da irmã, força física, mental, espiritual no seu trabalho. Subindo um pouquinho, e gratidão por Deus ter cuidado dela e por aquilo que Deus tem feito por ela. Então a Sônia Costa de Lima, missionária, capelania hospitalar e aconselhamento e atendimento psicológico. O que nós temos depois disso? Fotos. Setor de queimados, ela falando.
Amém. Amém? Amém. A gente vai conhecendo um pouquinho mais dos nossos missionários da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Amém? Então, terminamos? Acho que acabamos, né? Acabamos. Nós todos a vez foram dados também. Né? Então, glória a Deus por isso. Na semana que vem nós falaremos de outro trabalho missionário. Amém? Pedido de oração. Amém. Que o Senhor Deus abençoe. Irmão, mandar a sua hora para nós, por esses pedidos que foram feitos aqui. Deus levantar as mãos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, de estar aqui, ó Deus, na sua casa, Deus, para ouvir a sua palavra, Senhor, identificar nossas vidas, Senhor, para Ti, Senhor. Pai, eu quero Te pedir, ó Pai, especialmente, ó Deus, essas mãos que se levantaram, Deus, pedindo a sua direção, Senhor, que o Senhor esteja com cada um, abençoando, Senhor, e suprindo todas as necessidades, Pai. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós estamos no melhor lugar, Pai amado. Muito obrigado, Senhor. E eu te peço também, ó Senhor, por essa mensagem dessa noite, ó Deus, que possa falar no nosso coração, Senhor. Abençoe o pastor, Senhor. Toma a direção dele, Pai amado, para que nós possamos sair daqui, ó Deus, com o nosso coração abrantado, o nosso coração cheio do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que nos visitam nessa noite, ó Pai. É um prazer, é uma honra, Senhor, para glorificar o Seu nome, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Eu te peço e te agradeço os perdão dos meus pecados, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro agradecido. Amém. Obrigado, irmão. Amém. Glória a Deus. Irmão Ciclone, obrigado, Juca, pela sua presença conosco nessa noite. Seja bem-vindo, tá bem? Sinta-se bem e que é a casa do nosso Deus. Amém? Louvor? Vamos nos pôr de pé para estarmos orando, para ouvir a palavra. Nós vamos estar entregando tudo aquilo que já fizemos até agora ao Senhor, que Ele receba no seu trono de graça. Vamos estar louvando ao Senhor com o cântico a orar no Senhor. E a tua palavra que vai ser explicada agora, Senhor, que fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e oramos. Amém. Pode ser grato.
Eu esqueci de falar de ontem. Ontem nós tivemos o nosso jantar. As crianças estão bem aqui. Vamos orar e aí a gente fala do nosso jantar. Enquanto isso, você vai abrindo suas Bíblias lá no livro de Mateus, capítulo 9. Vai para a classe hoje? Está aprendendo alguma coisa na classe lá? Está aprendendo? Sim. As tias são 10? Atenção. Amém. Glória a Deus pela vida das tias, né? Senhor, que o Senhor abençoe a vida da irmã Giovana, na ministração da tua palavra para o Arthur. Que o Senhor, através do teu Espírito Santo, meu Pai, esteja usando a tua filha para ser bênção na vida do Arthur, Pai. E que a palavra ensinada, o ensino dessa noite, ajude o Arthur a reconhecer mais o Senhor. E que isso possa levá-lo, Senhor, à sua salvação futura, Pai. Que abençoe a vida dele, abençoe a vida da sua família, abençoe, Senhor, todos os nossos filhos também e a nossa igreja, Pai de Jesus, nós pedimos. Amém. Mateus capítulo 9. Mas antes eu quero. Deixa eu roubar um pouquinho lá um vídeo. Só um pouquinho, já devolvo, tá? Já devolvo. Aqui eu faço as coisas sem pensar. Vira. Ali. Esses foram os casais que participaram ontem do jantar dos namorados, lá na nossa congregação. Amém? Amém. Foi um tempo de muito, como o teu irmão falou hoje de manhã, como é que esse pessoal falou? Muito coração, né? Muito romântico. Né? Foi uma abençoada. Foram 22 casais, né? Que foram lá. Graças a Deus, como deu tudo certo. Foi uma bênção, tudo. Foi uma bênção. Simples, nada de luxo, mas foi algo muito abençoado por Deus. Né? Nós não tivemos lá, não foi no hotel 5 estrelas, mas funcionou tudo perfeito. Cadeirinha de plástico, mas não tem problema nenhum. Foi abençoado. Foi um tempo bom. Né? Então, tem um casal ali que é mais bonito de todos, que está bem ali, ó. Né? Uma mulher linda. Aí depois dos outros, né? Depois de nós, não tem mais. Eu sei que é brincadeira, né? Todos são grupos ali. Então, esse é um grupo que nós temos na nossa congregação. Quem nunca viu um pouco da nossa congregação, tem a foto um pouquinho dela. Muitos irmãos da congregação nossa estão aí, outros de outras igrejas que também participaram conosco. Mas glória a Deus, então esse foi o público, né? Que tivemos lá ontem. E graças a Deus por tudo quanto foi feito ali. E tudo foi para a glória do Senhor. Graças a Deus. Deixa eu devolver a tela para ela. Pronto. Mateus 9, verso número 1. Aliás, verso número 1 não. Mateus 8, verso 23. Mateus 8, 23. 8, 23. Oito, 23. Bem, diz assim então: entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse texto, acredito que nós podemos enxergá-lo, vê-lo de várias formas. E uma das formas que vemos é a experiência que esses homens passaram. Eram homens, a maioria deles, muitos deles com a profissão de pescadores, conheceu bastante o mar. No caso, o mar era o lago, né? O grande lago da Galileia, o mar da Galileia, de água doce, não de água salgada, lá onde eles exerciam a tarefa da pesca, viviam pela pesca, eram pescadores.
E diz a palavra de Deus que esses homens entraram no barco e veio uma grande tempestade. E dentro dessa tempestade, ali houve também o medo deles, né? O receio deles, o temor deles, quando eles falam: Senhor, vamos morrer. Para eles, talvez dizer isso, homens de experiência do mar, a coisa foi feia. A coisa foi terrível. Eu tenho medo de água, eu sei nadar até 5 metros, talvez eu consiga dar uma abraçada. Depois disso, meu fôlego acabou e eu vou afundar, né? Porque eu não tenho resistência nenhuma. Se eu correr 100 metros, já estou morrendo, né? Isso por enquanto, né? Mas a academia vai mudar isso, né, mano? Depois você vai me falar o que eu vou fazer. Já perguntei para a IA, mas depois eu vou perguntar para você também, né? O que eu tenho que fazer para nadar mais. Quando eu vejo meu filho nadando no mar aberto, quase 2 quilômetros nadando no mar, eu fico falando: nossa, para ele chegar nisso teve muito exercício. Ele gosta de nadar em mar aberto, né? Precisa ter bastante resistência e ele vai. Mas o texto, ele nos mostra aqui muitas coisas para a nossa própria vida, para a sua vida pessoal, para o seu viver diário. O viver de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, na sua realidade. Na sua realidade com problemas, com doenças, com enfermidades, com lutas, às vezes problemas que você não sabe para onde ir, para onde resolver. Vamos ver como o texto se aplica então para nós. O verso de número 23, ele começa falando de que Jesus entrou no barco. Isso? Jesus entrou no barco. Até aí tudo bem. O detalhe começa a partir disso. O que acontece quando Jesus entra no barco? Depois disso, o que o texto diz? Entrando Jesus no barco, volta. Entrando Jesus no barco, o que acontece? Os seus discípulos o seguiram. Então, uma coisa que marca ser discípulo é seguir Jesus. Sim? Ser discípulo é seguir o Senhor Jesus. Se eu sou discípulo de Jesus, eu vou aonde o Senhor Jesus me leva, onde Ele está, eu vou segui-lo. Eu tenho que segui-lo. A vida cristã, se eu sou um discípulo, eu sigo Jesus. Eu sigo os seus exemplos, eu sigo os seus mandamentos, os seus ensinos, as suas ordens, os seus exemplos. Eu busco segui-lo. Então eu sou um cristão. O que é um cristão? Alguém que segue o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele entra então num barco. E os discípulos vão e entram no barco também. Quando eles entram no barco, e quem já entrou em barco? Alguém já entrou em barcos aqui? Não. Entrou em barco transatlântico, aqueles barcos de cruzeiro, cruzeiro, né? Aqueles luxuosos lá, que a Nina sempre quer ir e eu sempre dou uma desculpa para não ir, porque eu tenho medo de mar, né? Tenho medo de água, não de banho, mas de água, né? E a Nina fala: vamos fazer um cruzeiro. Eu falo: eu não. Eu já pensou, se Deus tivesse feito eu para estar na água, eu seria um peixe. Deus, você vai ficar na terra, né? Mas um dia eu vou tomar coragem, ainda vou ser homem e vou no cruzeiro. Vou morrer de ansiedade, mas eu vou, por causa dela. E se acontecer alguma coisa comigo, a culpa foi dela. Eu já estou dizendo. Mas quando você entra no barco, você em teoria tem controle do barco, não é isso? Em teoria você tem controle do barco. Você pode pegar o remo e remar, não é? Quando nós estivemos lá em Maragogi, eu e o mozão lá, eu e a irmã Nina, né, pegamos lá de um casal que estava no camping conosco, eles tinham um caiaque, e aí eu ficava remando e o caiaque fazia assim, ó, né? Qual era a minha o quê? Falta de habilidade de usar o quê? Os remos. Mas quem sabe usar o remo, ele sabe usar o caiaque, não é isso? Então ele pode dizer para o barco a direção que vai, não é isso? Vai usar lá
o leme e vai direcionar, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Quando nós seguimos o Senhor Jesus, nós entramos no barco, nós estamos com Ele, nós estamos junto com Ele, nós estamos vivendo a nossa vida com Ele, e nós que vivemos a vida com Ele, nós podemos nos guiar com Ele, mas o grande problema não era o barco, o problema era o que estava fora do barco. E o que estava fora do barco? Quando eu entrei no barco, quando eles entraram no barco, imagino eu, que estava um sol de Orlândia, né, aquele sol de 30, 40 graus lá, tudo azul, lindo, maravilhoso, a água paradinha, e eles entraram e começaram a remar. De repente, mais que de repente, aquilo que nós não controlamos, o vento, o céu, a água. E nós sabemos que as ondas, elas são criadas pelo vento. Quanto maior vento, maior as ondas, porque é o vento que move a água. Então a água sofre a influência do vento e aí vai criando as ondas. E diz o texto aqui que quando eles entraram e seguiram o Senhor Jesus, eles entraram com o Senhor, mas eles não sabiam, ou eles não tinham a condição e o poder de controlarem as circunstâncias que viriam. Lembre-se disso. Eles não tinham a condição de controlar as circunstâncias. Certo? Guardaram isso? Eles não conseguiam controlar o vento, eles não conseguiam controlar a água, eles não conseguiam controlar o tempo, mas eles estavam dentro do barco. E por que eles estavam dentro do barco? Porque eles seguiram o Senhor. O Senhor entrou e eles entraram com Ele. Quando eles entraram, então, passado um tempo, verso número 24, diz: eis que no mar se levantou uma tempestade. Então veja, durante esse caminho se levantou uma tempestade. A tempestade aqui é justamente aquilo que nós falávamos da natureza: os ventos, a atmosfera, a água, a influência dos ventos, o tamanho das ondas, a velocidade das ondas, o barquinho ali no meio, o vento lateral e o barco entrando água, e começa a bater o desespero. Por quê? Por causa de uma palavra chamada tempestade. O motivo deles se desesperarem foi uma tempestade. E uma tempestade é uma circunstância. A tempestade poderia vir, a tempestade poderia não vir. No caso, veio. Então a circunstância que eles estavam era uma circunstância complicada, porque eles não tinham como controlar, eles não tinham como evitar, eles não tinham como predizer, eles não tinham como controlar. Eles simplesmente se tornaram refém de uma circunstância. E a circunstância, tempestade. E lá, esses homens mostraram, durante essa circunstância, toda a sua fragilidade, vulnerabilidade. Esses homens mostraram lá que eles não conseguiam resolver o problema. Eles não tinham condições disso. Sabe, irmãos e irmãs, aí começamos então a entender a situação daqueles homens e a situação que muitas vezes nós vivemos também. Quando o Senhor Deus nos salvou, quando nós nos convertemos, quando o Espírito Santo de Deus veio e habitou em nós, nós nos tornamos então discípulos. E na nossa vida cristã, a gente procura seguir o Senhor. Onde Ele vai,
o que Ele ensinou, e muitas vezes aonde Ele quer que a gente vá e faça. Só que quando nós seguimos o Senhor, nós não temos controle da situação que nós vivemos na nossa vida. Nós não conseguimos controlar a nossa própria casa. Nós não conseguimos controlar o nosso trabalho. Nós não conseguimos muitas vezes controlar a nossa própria condição de saúde. Talvez alguns de nós não conseguem controlar nem o dinheiro, nem a boca, quando come. Nós vivemos situações, circunstâncias das mais variadas. Circunstâncias boas e circunstâncias ruins. Mas o fato é que muitas vezes nós passamos por isto, justamente porque nós somos discípulos do Senhor. Muitas vezes nós sofremos perseguições onde trabalhamos. Perseguições de pessoas que dizem ser amigos. De pessoas que nos odeiam. Pessoas que não gostam de nós. E por o único fato de eu ser um cristão. Pelo único fato de eu acreditar no Cristo, acreditar na palavra do Senhor e tentar vivê-la. Muitas situações passam que nós não conseguimos controlar. Eu não consegui controlar a partida da minha mãe. Minha mãe, quando faleceu, eu não tinha como controlar. Eu não tinha como predizer, eu não tinha como evitar. Mas eu tive que passar por aquela tempestade. Muitos de nós, irmãos e irmãs, vivemos vidas com tempestades. A sua vida não é um mar de flores. É assim que se fala? Mar de rosas? A sua vida não é um mar de rosas. Você sofre influências. Você sofre situações difíceis. Você sofre problemas. Você tem problemas. Você tem dificuldades. Você tem lutas. Sim, todos nós temos lutas. Uns mais, outros menos. Mas nenhum de nós aqui está livre de tribulações. Nenhum de nós estamos em Cristo, amém? Amém? Estamos em Cristo. Estamos em Jesus. Mas não significa que nós estamos livres da tempestade. Os discípulos estavam com o Senhor Jesus, não é isso? Mas isso evitou que tivesse tempestade? Não. A tempestade estava lá. As dificuldades estavam lá, as lutas estavam lá. Da mesma forma também em Cristo não significa que teremos um mar de rosas, mas também passaremos por tempestades, porque nós temos que aprender uma coisa: as circunstâncias nós não controlamos, mas o Senhor Deus controla. Nós não controlamos, mas o Senhor Deus controla. Nós não temos poder, mas o Senhor tem poder. Da mesma forma que o Senhor sabia, o Senhor Jesus, quando ele entrou no barco, ele sabia o que ia acontecer. E quando os discípulos entraram, ele poderia ter dito: olha, não vem comigo não, porque vai ter uma tempestade e eu quero que vocês fiquem bem. Não quero que vocês sofram. Então fica aí. Não, o Senhor Jesus não fez nenhuma menção de falar para eles: fiquem na terra, mas deixou que entrasse. Porque quando ele deixou que entrasse no barco, o Senhor disse para nós que nós precisamos muitas vezes renunciar a nós mesmos para poder segui-lo, para poder viver para Ele. E viver para Ele significa passar por tudo aquilo que Ele passou. E Ele disse: no mundo tereis tribulações, tereis dificuldades, tereis lutas, mas também nós também teremos. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente vê filmes, muitos filmes, ou muitas pessoas questionam, né? Onde estava Deus? Já viu essas frases assim? Morreu um parente, ou teve um acidente, alguma coisa, e a pessoa questiona: onde estava Deus para evitar isso? Onde estava Deus para que isso não acontecesse? Onde estava o Senhor que não ouviu minha oração? Onde estava Deus? E o Senhor Jesus, Ele permitiu que isso acontecesse com aqueles homens, para que eles vissem e percebessem que eles não tinham nada, que eles não podiam nada sozinhos. Por mais que eles tivessem os remos,
que eles tivessem o conhecimento, que eles tivessem a habilidade, que eles tivessem a experiência. Irmãos, diante de situações e circunstâncias, tudo isso vale nada. Não é o meu conhecimento que vai resolver, não é a minha habilidade que vai resolver. E é por isso que nós, cristãos, homens e mulheres, precisamos entender e nos posicionar. Eu dirijo a minha vida ou eu deixo que Deus dirija a minha vida? Não adianta eu ter as mãos dos remos, não adianta eu saber remar, porque a força de fora é muito maior do que a força que há em mim. Eu não consigo lutar contra a natureza, eu não consigo lutar contra o vento, contra as ondas. Eu não consigo. As minhas habilidades não podem. A minha força é em vão. Então eu tenho que entender quem eu sou. E entender biblicamente que sim, eu terei tribulações. Sim, eu terei lutas. Sim, eu passarei por dificuldades. Eu passarei por tempestades. Se eu entender isto, que eu passarei por essas coisas, ou que a gente chama de circunstâncias, eu também sei em que tenho crido. Essa é a contrapartida. A contrapartida é, ao mesmo tempo que vem os problemas da vida, vem também o pensamento de que eu sei onde eu estou, eu sei quem sou, e eu sei quem cuida de mim. Amém? Deu para entender a diferença? Então, eu não vou conseguir resolver os meus problemas. Eu não tenho sabedoria para resolver partes dos meus problemas. Eu não tenho forças para resolver partes dos meus problemas. Eu não tenho. Eu não sei. Eu não tenho forças. Minhas forças se esgotam. Lembra quando eu falei que eu consigo nadar 5 metros? Nossa, será que eu consigo 5 metros? Depois disso que vem o quê? A canseira. E se vem a canseira no meio da água, o que acontece? Ou você boia, ou você afunda. Não é isso? Porque você não tem força nem para se manter debaixo d'água. A força acaba e você afunda. E é isso que muitas vezes acontece conosco, quando nós queremos vencer as nossas próprias lutas, sozinhos. Estamos em Cristo, mas precisamos entender que há coisas que não competem a nós, que nós somos apenas sujeitos às situações. A palavra de Deus diz então que se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Não tinha como mudar. Mas ao mesmo tempo, o texto ele é maravilhoso, né? A palavra de Deus ele é fantástica. Enquanto isso, na parte final do verso diz o quê? Jesus estava fazendo o quê? Estava fazendo o quê? Dormindo. E os homens desesperados. Jesus dormindo. Os homens desesperados. Como é que o Senhor pode estar dormindo? Por que Ele pôde estar dormindo numa situação dessa? Por que Ele também não se desesperou? Por que Ele não ficou preocupado? Por que Ele não ficou agitado? Simples. Porque Ele é Ele é quem? O Senhor. Simples assim. Ele é o Senhor. Senhor com S maiúsculo. Senhor. E se Ele é o Senhor, Ele teme alguma coisa? Não, porque Ele tem todo o poder com Ele. Mas eu não estou com Ele? Eu não estou com Ele? Mas mesmo eu estando com Ele, eu me deixo abalar?
Eu não estou com ele, mas eu me deixo abalar. Aí vem aquela música que nós cantamos, que graças a Deus faz tempo que a gente não canta, espero que a gente não cante durante muito tempo. Não olhe as circunstâncias, não olhe o seu, não me guie por alegre. Ainda bem que a gente não está cantando isso. Porque quando vem as circunstâncias, qual é a primeira reação nossa? Qual a primeira reação? Desistir. O que mais? Medo. O que mais? O que mais? Desespero. Desânimo. Não é isso? Não é a nossa reação? Desistir, medo, desespero, aflição, tristeza, choro, angústia. Esse é o ser humano. Esse é um ser humano. O ser humano, ele tem essas características. Sim. Mas o que difere nós de outro ser humano é o quê? Que nós estamos no barquinho. Nós estamos com o Senhor no barquinho. O barquinho está balançando? Opa! Balança. É igual os vikings, né? Lembra dos vikings lá no... Quem já foi lá no Arte de Rio? Não, lá no... Oh, meu Deus, Hopi Hari, né? Lá no Viking, e senta lá na ponta, né? Bem lá no extremo dele. Aí o barquinho faz assim, né? O Viking, já foram nesse, né? Faz assim, né? Aí você olha lá e fala, oh, e vai, né? Tem uns que tem medo e fala que tem labirintite, só para não ir. Ah, tem labirintite, mentira, né? Só para não falar que está com medo. Aquele barco está balançando, a água está entrando. O tempo está preto, está negro, a água está caindo, o vento está forte. E quando eu olho para tudo isso, eu entro em desespero e falo, ai meu Deus, o mundo vai acabar, eu vou morrer. É assim que nós somos, ou não? E a gente tenta se esconder, tenta ficar pensando em soluções, perde a noite de sono, não dorme direito, não come direito, fica ansioso, toma remédio. Por quê? Porque vê as preocupações. Ai meu Deus, ai Senhor, ai eu não sei o que fazer, ai eu não sei como ir, ai eu não sei, ai eu tenho, ai me ajuda, ai isso. Esses somos nós. E os discípulos mostraram isso. Olha o que eles fizeram no verso seguinte. E os discípulos se aproximando, despertaram, falando, Senhor, estou morrendo. Não foi isso que eles falaram? E alguma vez você já falou coisa semelhante a isso? Na sua vida? Na sua carreira cristã? Alguma vez você já pensou algo parecido com isso? Senhor, eu estou morrendo. Senhor, eu estou maus. Senhor, eu estou ferido. Senhor, eu estou machucado. Senhor, eu estou desesperado. Senhor, eu estou solitário. Senhor, eu estou ferido. Nós estamos morrendo. Nós estamos com o Senhor, mas nós estamos morrendo. O que eu faço? Aqueles homens, eu tenho certeza, irmãos, eu tenho certeza, quando chegar no céu, eu vou perguntar para eles, sei lá, vou perguntar para quem? Vou perguntar para o Pedrão, eu sou fã do Pedrão. Pedrão, ó, vou perguntar para Pedrão, eu gosto do Pedrão, né? Cara meio, Pedrão, quando vocês estiveram lá no mar, vocês lembram lá do mar que vocês estiveram? Que vocês falaram, Senhor, estamos perecendo? Pedrão vai falar, lembro. Vou falar, só uma perguntinha. Antes de vocês acordarem o Senhor, vocês tentaram se livrar, vocês mesmos, da tempestade? Será que vocês mesmos tentaram resolver o problema? Será que vocês mesmos ficaram imaginando de como resolver? E vocês tentaram resolver por vocês próprios, com as suas mãos? Vou perguntar para ele. Mas eu acredito que ele vai dizer,
Sim, nós tentamos. Nós tentamos resolver as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa forma. Mas sabe, Estevão, não deu certo. Só quando nós chamamos o Senhor e dependemos do Senhor é que o milagre acontece. Nós que somos seguidores de Cristo, os discípulos de Cristo, a nossa vida é uma vida de milagre. Ela já começou com o milagre da salvação, amém? Já é um milagre. Mas o nosso viver diário é um milagre. O que nós somos hoje é um milagre. O que nós temos hoje é um milagre. O Senhor sempre opera milagres em nossas vidas. Talvez a gente não perceba, mas o livramento que Deus nos dá todos os dias pode ser um milagre. Um milagre. E aqueles homens então não perceberam de que quem estava com eles era o Senhor, e que quem está com o Senhor não precisa temer. Mas também a gente tem que entender, se eu estou com o Senhor, eu devo, ao seguir o Senhor, eu tenho que entender que eu vou passar por dificuldades. Mas Ele diz que nós não estamos sós. Ele diz isso, vocês não estão sozinhos, porque eu estou com vocês. Não é isso que Ele diz? Vamos ver então a reação de Jesus. A reação deles a gente viu: desespero, medo, angústia. Aí Jesus disse: por que temeis? Olha a pergunta que o Senhor faz. Ontem, lá no jantar, tinha uma lista de 10 coisas que amam você. Não, teve uma outra dinâmica que foi as 6 coisas que vocês passaram juntos lá. E uma das coisas que nós colocamos juntos, eu acho que foi a última das 6 da dinâmica, foi a doença da minha filha Teca. A Teca, criança, tinha o quê? Não, acho que antes, uns 3 anos. A Teca, ela teve alguns problemas, até precisou fazer transfusão de sangue, nós não fizemos, mas a Teca, por algumas vezes, ela deu um susto em nós, e nós não tínhamos como resolver. Uma delas foi em Rio Preto, no meio do nada, também, não sei se você lembra disso, no meio do nada, ela criança, não tinha nem 1 ano, nós no meio de uma fazenda, no meio do mato lá em Rio Preto, e uma vez em casa, nós não tínhamos o que fazer. A Nina poderia fazer qualquer chá, a Nina podia fazer qualquer remédio, a Nina podia fazer qualquer coisa, ela não ia resolver. Mas eu me lembro até hoje, e essa é uma questão que eu não vou entrar a fundo com vocês, porque é uma questão que, para talvez a igreja, é muito sensível esse assunto. Mas nós entramos com aquilo que os discípulos fizeram. Entregamos a vida da Teca nas mãos de Deus, através da oração, colocando a mão sobre ela e orando com ela. A oração com toque, ela é muito importante, muito importante. Não preciso dizer que momentos depois a Teca já havia recuperado, ela já estava bem, porque Deus a
curou. Por que Deus a curou? Porque Ele é o Senhor. Porque para Ele não há limites. Para Ele não há circunstâncias. Porque Ele é o Senhor. E nós fizemos aquilo que nós poderíamos fazer, que não é lutar com a nossa força, mas buscar no Senhor a operação dEle, o ensinamento dEle, a ajuda dEle. Eu não tenho que lutar com o problema, eu tenho que ir ao Senhor, buscar nele, porque é Ele que vai resolver e lutar as nossas lutas. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? E o Senhor Jesus olha para aqueles homens e diz: por que temeis? Por que você está com medo? Sabe quando você passa por as lutas da vida, das suas vidas? Sabe por que você pede a noite de sono? Sabe por que você pede a vontade de comer? O Senhor está te perguntando: por que você está assim? Por que você está chorando? Por que você está triste? Por que você está desanimado? Por que você está desesperado? Por quê? Há motivos? Há razão? Sim, há tempestade. Sim, há um problema. O problema ele é real. Ele existe. Mas e eu? Aonde eu estou nisto? Pergunta o Senhor. Aonde eu estou nisto? Você está me excluindo? Você está tentando resolver com a força do seu braço? Por que você não me chama? Por que você não me segue? Por que você não acredita em mim? Por que você não deposita a sua confiança em mim? E acredita em mim? Por que você não vinde a mim? Você que está cansado, você que está oprimido, e você descansa. Por que você ainda quer levar tudo sozinho? Por que você acha que o eu vai resolver? Não. O Senhor Jesus, Ele disse: por que vocês estão com medo? E o Senhor Jesus, Ele está dizendo o seguinte: se vocês estão comigo, eu cuido de vocês. É isso que Ele quis dizer para eles: eu cuido de você. Sabe, você não está sozinho. Glória a Deus. Você não está sozinho. Eu cuido de você. Porque você é o meu discípulo, você é minha discípula, você está comigo no barquinho, e eu vou cuidar de você porque você está comigo, e eu vou te proteger, eu vou cuidar, eu não vou impedir a tempestade, eu não vou impedir as lutas, eu não vou impedir o desemprego, eu não vou impedir que você entre nas covas dos leões, eu não vou impedir que você seja vendido como escravo, eu não vou impedir muitas coisas, mas eu quero que você saiba de uma coisa: eu estou com você. Eu estou com você. E algo que eu posso testemunhar é isso: o Senhor está comigo. Se o Senhor está comigo, Ele está com você também. Mesmo que eu ande no deserto, e eu andei no deserto, Ele estava comigo. Eu não via, mas Ele estava. Ele cuidava de mim, mesmo eu não sabendo, mesmo eu não percebendo, Ele estava cuidando de mim. Por que vocês temem? Não tema, não desanima, irmão. Não se deixe vencer pelas dificuldades da vida. Não se entregue. Viva na dependência do Senhor. Mude essa visão. Porque isso é uma visão do homem sem Cristo. O homem sem Cristo não tem esperança. A esperança dele está na força do seu braço. Mas nós que temos o Senhor, nós dependemos de Deus.
Nós não dependemos mais de nós mesmos. Nós simplesmente tomamos a cruz e seguimos. O resto, Ele vai fazer. Ah, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para Deus ter um tão grande amor por mim e cuidar tanto de mim? Quem sou eu? Um nada. Paulo não, Davi disse que ele era uma pulga, não é isso? Quando ele fala com Saul: Senhor, por que me persegues? Não sou mais que uma pulga. Não tema. Eu sei que a gente sente a dor no corpo, na carne, na nossa mente. A gente sente, a gente não é gelo. As dificuldades vêm, elas nos abalam, sim. Elas nos machucam, sim. Elas nos fazem sofrer, sim. Mas aí eu tenho que tratar isso com o Senhor. Por que temeis? Homens de pequena fé. Jesus não está dizendo que eles não tinham fé. Jesus estava dizendo que a fé deles ainda tinha que ser aperfeiçoada. E talvez seja isso que eu, talvez, ou você, talvez, precisamos exercer mais a nossa fé, do que acreditar em mim mesmo, do que acreditar nos outros. Eu me lembro, na época que eu estava lutando no deserto, que eu queria passar no concurso público. Passei, acabei passando, mas não levei, porque eu estava lutando com Deus. Não era para eu fazer aquilo. E eu lembro que eu usava de todas as minhas artimanhas, tudo que eu podia eu fazia. Falava com A, falava com B, falava com C, falava com D, e fazia, e mexia lá, mexia aqui, contornava para lá, contornava para cá, contornava para ali, porque eu pensava que eu conseguiria, sem Deus conseguiria. No final de quase 1 ano, 2 anos, aquilo me desgastou tanto, me consumiu tanto, que essa foi uma das coisas que Deus me mostrou no final de 3 anos. Quando o Senhor disse: Estevão, você tem um grande problema. E o seu problema é que você não deixa eu ser Deus na sua vida. Você precisa aprender a deixar eu ser Deus na sua vida. Não é mais você. Você morreu. Não são os meus pensamentos. Não é eu lutando mais. Agora eu dependo do Senhor e na força do seu poder. Mas levou muitos anos para aprender isso. Foi uma luta. Por que temeis, homens de pequena fé? E levantou o Senhor e repreendeu os ventos, o mar, e uma grande paz, bonança seguiu. Sabe, muitos crentes, até falamos hoje na escola, explorando a palavra, muitos crentes não têm paz, não vivem paz interior. Ele tem consigo talvez muitas lutas interiores, dúvidas, dificuldades, problemas interiores, coisas que talvez nem as pessoas mais próximas dele ou dela saibam. Talvez muitas coisas tire o sono, tire a alegria, tire a vontade de vir para a casa do Senhor, de estarmos juntos. Sim. Mas o Senhor, Ele está mostrando que nele, Ele pode fazer um milagre na sua vida. Assim como dele acabou com a tempestade, Ele pode mudar a sua vida. Ele pode mudar coisas na sua vida. Amém? Ele pode mudar. O Senhor está mandando para cá um verdadeiro exército de insetos. Ele pode mudar essas situações. E situações que antes eram um problema,
Ele pode transformar em bênção. Eu lembro de situações que nós passamos difíceis. Várias situações, várias, diversas. Mas o Senhor nos ajudou. Ele nos abençoou. Ele moveu pessoas. Ele mudou situações. E foi quem fez isso? Deus. Ele fez isso. Quando eu pedi um emprego, a Nina grávida, acho que eu contei isso, se eu contei, vai ouvir de novo. Minha esposa fala, nossa, outra vez essa história. Nina grávida, eu pedi um emprego, nós precisamos sair do apartamento, e num dia que eu fui levar a Nina para o trabalho, nós batemos, a Nina viajou, saiu pelo para-brisa do carro e foi parar lá na frente, com a Stephanie na barriga. Aí alguém até falou comigo, falou, fica longe de mim, porque onde você põe a mão só quebra, só dá azar. Tempestade. Desempregado, tem que sair da casa, não tem para onde ir, esposa grávida, acidente, o carro quebrou, teve que fazer toda a suspensão do carro, e etc. Sem dinheiro, e vai. Ai, Senhor, aí... Qual é a intenção então? Eu vou resolver, eu vou fazer isso, vou fazer. Como é que eu vou fazer? Mas Deus, Ele começa a operar. Aí Deus fala com um cara que está prestando no serviço, Ele manda um carro para ficar à minha disposição como motorista. Estevão, ele está à sua disposição, hoje e amanhã, para fazer o que for preciso. Você lembra, né? Demora um pouco, chega o carro. Motorista, estou à disposição. O que você precisar, nós vamos fazer. Levou no hospital, levou na casa, fez tudo. Dinheiro. Precisar de dinheiro, só falar. E não era crente. Aí o outro. Pena que hoje eu penso nessas pessoas, eu penso, onde elas estão? Aí o outro diz, Estevão, eu tenho uma casa lá no Baeta, no bairro de São Bernardo, não estou usando, você quer ficar lá? Fica lá, é o tempo que você precisar. Muda para lá, está aqui a chave. Lembra? O outro chega e fala, Estevão, eu tenho um carro lá na garagem, eu não estou usando, usa o carro. Você tem esposa, tem filhos, está o carro, está aqui, ó. Usa. Aí o outro falou, vem aqui de vez em quando, eu te dou 2 salários mínimos, vem aqui de vez em quando e me ajuda aqui. Tempestades? Sim. Acidente? Desemprego? Saindo da casa, do apartamento? Dificuldades? Sim. Mas o socorro vem de onde? De onde me veio o socorro? Do Senhor. E o Senhor usou quem Ele quis. Não era ninguém da igreja não, viu? Se perguntar o que a igreja fez por mim, eu vou dizer, nada. Mas Deus fez. Essa é uma das histórias que eu vivi. E quando Ele diz para mim, Estevão, por que temeis? Ele está falando com você. Estevão, por que você teme? Você tem pouca fé? E para mostrar que eu sou o Senhor, Ele se levantou e repreendeu o mar e o vento e tudo se fez paz. Deus pode trazer paz à sua vida. Deus pode trazer a paz ao seu coração. Deus pode trazer paz na sua mente. Você pode dormir em paz, irmão e irmã. Mesmo que esteja caindo pedra, você pode dormir em paz. Mesmo que você tenha dores, você pode dormir em paz. Porque o Senhor é a sua força. O Senhor é o socorro.
Ele é a nossa fonte de vida. O Senhor, nós estamos no barquinho com Ele, e Ele não vai nos desamparar em nenhum momento. Em nenhum momento nós vamos cair do barco, em nenhum momento nós vamos naufragar, em nenhum momento Ele vai nos deixar se perder, porque Ele vai estar cuidando de você, como Ele cuida de mim, como Ele cuida de cada um de nós. Por que estáis desanimados? Por que você está desanimado? Quando eu ouço que alguém diz, não estou vindo na igreja porque estou desanimado, eu falei, mas desanimado com o quê? Justamente na casa do Senhor é que o Senhor ordena a bênção. Não diz isso no Salmo? Bom é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção. A bênção do Senhor está dentro desse lugar. É daqui que parte a bênção. É estar junto, é você compartilhar, é você orar, é você chorar junto. Nós homens aqui da quinta-feira, a gente quase chorou os três juntos aqui, com as nossas lutas. Não foi? Só Deus sabe o que a gente falou. Minha esposa perguntou, o que vocês estavam falando? Eu falei, vocês são terríveis, né? Eu falei, questão de homens. Mas o Senhor dá vitória. Ele nos ampara. Ele cuida da gente. E a gente saiu dessa foto consolado por Deus. Quem nos consola é o Senhor. E sabe, isso não é jargão. Isso não é fantasia. Isso é vida. É experiência com Deus. Você tem experiências com Deus? Quando leio esse texto, quando peguei o texto, olhei para esse texto, ele saltou. Quando o Senhor Jesus disse, por que temeis homens de pouca fé? Falei, essa é a palavra. E eu glorifico a Deus porque a palavra do Senhor me consola. Ela me alimenta, ela me fortalece. Eu saio daqui diferente do que entrei. É isso que eu oro sempre para Deus, sabe? Que eu saia dessa porta diferente da maneira como eu entrei. E eu oro que cada um do Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, para que você saia daqui diferente da maneira como você entrou, porque eu quero que você também tenha as suas experiências com Deus, porque isso vai te animar, vai te fortalecer, vai tornar de você um crente mais fervoroso, e você não vai se desanimar tão fácil, porque no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Glória a Deus. Tempestades virão, sim, mas eu sei que tenho crido, e eu sei que Ele é todo poderoso para me guardar e me fazer vitorioso em nome de Jesus. Irmãos, força, porque a palavra de Deus diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Por isso que muitos vão só caindo, porque querem depender de si próprios. Confiemos no Senhor. Deus, meu Pai, meu Senhor, eu te amo, meu Pai. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Senhor, porque o Senhor me ama. Eu te amo, Senhor, porque o Senhor tem tanto cuidado de mim, da minha esposa, da minha família. Eu te amo, Deus, porque de maneiras tão impensáveis o Senhor tem feito tantas coisas na minha vida. Muitas vezes eu questionei o Senhor, eu perguntei do porquê para o Senhor. Muitas vezes eu não entendi o Senhor, mas o tempo me mostra, o Senhor tem me mostrado que o Senhor é o Senhor e que todas as coisas estão nas tuas mãos e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E eu sei que tudo que vai acontecer na minha vida daqui para frente, assim como foi de ontem, do passado até hoje, até agora, eu sei que tudo cooperou com a bênção na minha vida e com aquilo que eu sou hoje. Ó Deus, que a tua graça, bondade esteja sobre cada um de nós, e que a palavra do Senhor prospere nos corações,
e que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, continue trabalhando em nós e fazendo uma obra em nós, uma obra que dure, que perdure, uma obra que resista às tempestades, às dificuldades, que venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu estarei firmado no Senhor, e nada me separará do amor do Senhor, nada, porque eu sei que tenho crido. Fortalece, Senhor, a nossa fé, renova a nossa fé, e faze-nos, Senhor, homens e mulheres, verdadeiros e verdadeiras, discípulos do Senhor, que estão com o Senhor em toda e qualquer circunstância, porque nós não vamos deixar o barco, porque o melhor lugar de estar é onde o Senhor está. Louvado seja o teu nome, Altíssimo, bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus, sempre. Cuida da tua igreja, Senhor, e nos dá a tua bênção. Abençoe-nos, ó Deus, e nos dê uma semana de paz, uma semana de vitórias, uma semana de cuidado. Cuida de nós, fica conosco, leva-nos em paz, em nome do Senhor Jesus, amém. Tenhamos uma semana abençoada por Deus, firmes e constantes, amém? E que o Senhor os abençoe.